Olá pessoal, seguindo com o nosso treinamento do módulo comercial, vamos falar hoje sobre o menu distribuição, tá? Inicialmente sobre essas três funções: autorização de faturamento, autorizados, pendente de baixa e confirmação de entrega. Isso aqui é utilizado quando a tua operação, a tua logística de faturamento exige dos seus colaboradores alçadas de autorizações para faturamento, tá? Então, primeira coisa, como quase tudo no módulo comercial, essa configuração nasce lá no módulo básico tipo de operação, tá? Então, chegando aqui no tipo de operação, nós vamos ter um flag que ele vai sinalizar para a gente se essa operação exige autorização para poder prosseguir ou não. Essa configuração fica aqui em parâmetros grupo de loja, onde eu marco se exige autorização e se precisa autorizar estoque. Exige autorização é para autorizar o pagamento, né? Fazer o faturamento, e autorizar estoque para baixar a nota, para baixar o estoque e emitir a nota daquela mesma operação. Então, se eu flagar esses dois campos, né, o sistema não vai deixar eu caminhar sem que seja feita essa alteração previamente. Então, voltando aqui no módulo comercial, eu vou vir primeiro em autorização de faturamento. Quando eu entro nessa tela, ele vai me mostrar todos os pedidos que estão pendentes de autorização. Aqui embaixo, ele me mostra de cada item quanto que eu tenho em estoque e quanto que falta para atender esse pedido. No caso aqui é um banco de exemplo, não estou controlando o estoque, então ele acaba faltando quase tudo aqui, né? Mas é uma forma de você saber se você pode autorizar o faturamento desse pedido ou não. Aqui eu vou ter a opção de detalhar a saída, então eu clico nela, ele detalha aqui embaixo os itens somente dessa saída. Vou pegar uma saída mais recente. Ele detalha os itens somente dessa saída. Na verdade aqui embaixo é o somatório de todos os itens, e quando eu clico aqui ele abre somente os itens dessa saída. Vou pegar uma mais recente que tenha itens lançados, tá? Então aqui eu vendi 150, tenho nada no estoque, está faltando 150. Se eu tivesse algum pedido digitado no sistema, ele ia me mostrar aqui quanto e quanto que eu ainda teria que comprar para esse pedido. Vou falar para os mais recentes de novo. Aqui ele diz se está liberado ou não. Se eu já liberei o faturamento, ele não deixa eu clicar de novo. Se eu quiser liberar o faturamento desse pedido, eu vou clicar aqui. E aqui a liberação do estoque. Lembra que eu tenho dois flags de controle lá, cada um é para um botãozinho desse. Então, se eu cheguei aqui, olhei esse pedido, entendi que eu quero faturar ele, que vai chegar o estoque necessário para faturar esse pedido, vai chegar a tempo, já quero liberar o faturamento, eu posso vir aqui e clicar nesse botãozinho. Liberar o faturamento. E a hora que eu achar que eu queira liberar para poder emitir a nota, né, baixar o estoque, eu vou clicar aqui e vou liberar para poder baixar o estoque. O que muda? Muda que quando habilita aquela opção lá de exigir autorização, se isso que a gente fez aqui de liberar o faturamento e liberar o estoque não for feito, quando chega aqui no momento de finalizar a venda, vou buscar aqui uma que esteja em aberto, a gente relembrar quais são esses botões, né? Se eu não autorizar lá e o tipo de operação tiver marcado que exige autorização, eu não consigo chegar aqui e entrar com os dados de pagamento. Então fica amarrado ao operador que tenha permissão chegar aqui e liberar esse faturamento. Aqui ele vai me mostrar quais pedidos já foram autorizados e ainda estão pendentes de baixa, né? Se lá ele me mostra todos os pedidos, né, que não foram entregues ainda, aqui ele me mostra quais foram autorizados e eu ainda não dei baixa. Então está aqui a relação
dos pedidos que foram autorizados e não deu baixa. Ele está dando um alerta porque eu não instalei o plugin, e esse plugin, essa tela, é necessário para fazer emissão de etiqueta de transporte, porque o sistema também faz a impressão daquelas etiquetas quadradas maiores para poder colar na caixa do volume, né, do transporte. Então, cliquei aqui, ele me mostra o detalhe desse pedido. O tipo de operação não deve estar habilitado, é o tipo de operação mais antigo que eu desabilitei. Vou pegar aqui. Você deve estar com tipos de operações que não estão configuradas mais no sistema. Eu inativei algumas para deixar a base mais limpa. Aqui eu posso imprimir essa operação. Onde gera uma impressão do pedido. E aqui é a impressão da etiqueta, conforme eu havia falado. Tá? Então, tudo que estiver pendente de faturamento e autorizado, ele vai mostrar aqui. E por último, a confirmação da entrega. Então, foi autorizado e já foi faturado, ele sai dessa segunda tela. Vai me dar um alerta aqui também das etiquetas. Falta autorizar alguma coisa, está aqui. Autorizou e ainda não deu baixa, ele vem para cá. Deu baixa do estoque, ele vem para cá. Fica aguardando a confirmação de entrega. Que a confirmação de entrega nada mais é do que eu flagar aqui que efetivamente foi entregue, né? O carro saiu para a rua para transporte, entregou o cliente, voltou com o canhoto da nota, com comprovante assinado de que foi entregue. Eu venho aqui e confirmo que esses pedidos foram entregues para o cliente. Ele envia um e-mail para o cliente confirmando o recebimento. Ele deu um erro no envio porque eu não estou com o meu servidor de SMTP configurado, mas nesse momento ele também envia um e-mail para o cliente informando que já efetuamos a entrega. Então, essas três operações aqui de distribuição, elas trabalham em conjunto, como a gente acabou de ver, né? Vou falar um pouquinho agora sobre duas possibilidades aqui de controle. Não necessariamente estão associadas a essas que a gente acabou de ver. Na verdade, cada função dessa pode se adequar à logística de funcionamento de uma empresa ou de outra. Tá? Quando a gente fala da expedição, é um controle simplesmente de entrega, né? Ele é diferente daquele controle de empenho. Aquele controle de empenho é um controle mais completo, é um controle que vai executar as operações de baixa de estoque efetivamente no momento em que a operação ocorre. Porém, existem empresas que exigem um controle um pouco mais simples, né? E aí esse controle de expedição ele acaba se encaixando para essas empresas. Como é que funciona? Eu informo o período que eu quero buscar as minhas vendas e vou dizer quanto daquelas vendas que eu executei eu já entreguei. Então é simplesmente um controle de expedição, um controle de entrega e não necessariamente o faturamento está associado à maneira como isso foi entregue. Como se eu guardasse isso para o cliente e fosse entregando aos poucos para ele. Então vou informar um período aqui qualquer, deixa eu pegar um período maior. Vou efetuar de qual loja, né? Posso filtrar aqui também e vou fazer a busca. Deixa eu colocar um período maior, porque eu não trouxe registro. Encontrei aqui uma operação com essa característica. Então eu clico na operação e ele vai relacionar aqui os itens que estão dentro dessa venda. E aqui eu vou dizer, desse aqui eu entreguei 1 de 1, esse aqui eu entreguei 3 de 5. E aí eu confirmo. E ele vai controlando o saldo do que falta entregar. Como eu disse, é uma operação bem mais simples do que a de empenho.
né, te dá menos possibilidade de controle, mas para determinadas empresas isso basta, isso é o suficiente. Quando a gente confirma ali, ele emite um comprovante de quanto está sendo entregue para poder eu guardar isso comigo. Na sequência aqui, nós vamos ter dentro da distribuição ainda relação de carregamento. Relação de carregamento para empresas que têm entrega própria, né, onde ele vai possibilitar eu estar montando todos os pedidos, né, relacionando todos os pedidos que estão saindo para entrega com um determinado caminhão. Então, eu crio aqui uma relação de carregamento. Aqui eu posso informar o número do pedido, se eu tiver esse número. Peguei aquele último pedido que a gente tinha manipulado, incluí ele aqui. Se os produtos estiverem configurados lá com peso bruto, peso líquido, ele vai calcular tanto o peso quanto o volume, se tiver definido lá também a quantidade de itens por embalagem. Se eu não souber o código, eu posso clicar na lupa, ele vai abrir a tela de busca e aí eu posso filtrar por todos esses campos aqui. Selecionei um determinado pedido, ele vai jogar para cá também. Vou gravar esse carregamento. Digamos que eu tenha 2 caminhões, esse aqui pode estar saindo com o Rodrigo, placa do caminhão, e eu posso fazer um outro carregamento, uma outra relação de carregamento para um outro motorista, para uma outra placa de veículo. Aqui eu informei a previsão de entrega, posso fazer essa relação um dia antes ou no próprio dia, e depois que eu relacionar todos os pedidos, eu posso imprimir. Ao imprimir, o sistema vai me dar 2 opções. Ou eu posso dizer, eu quero que o sistema imprima para mim todas as relações que tem previsão de entrega hoje, para uma determinada região, pelo número de movimento que o sistema gerou aqui. Quando a gente grava, ele gera movimento 1 do dia 16, movimento 2 do dia 16. Ele vai gravando isso. Ou eu posso simplesmente ignorar esses filtros, escolher o modelo de impressão e imprimir o carregamento atual, que é o que eu estou com ele, o registro que está ativo na tela aqui. Fiz isso, que é o mais fácil. Então, a gente tem esse modelo, que é o modelo sintético, que ele vai dizer a quantidade de itens que está no carregamento para cada produto. E nós temos o modelo 2, que é um modelo um pouco mais analítico, que ele vai me apresentar por pedido, o que eu tenho para entregar de cada pedido. É muito comum trabalhar com os dois, né? Uma relação de separação do que vai carregar no carro e a outra para cada entrega, inclusive aqui com horário e assinatura da pessoa que recebeu esse pedido, além do que assina na nota. Nós já falamos de romaneio no treinamento de transferência de mercadoria, nós acabamos passando pela opção de romaneio também. E o próximo item, que é o acompanhamento de pedidos, é um item que é um pouco mais extenso e eu vou fazer um vídeo inteiro só dedicado a ele. Bom, então no próximo vídeo a gente conclui essa parte de distribuição do módulo comercial. Até lá!